Beleza, pessoal, agora sim, consegui deixar ali a gravação. Vou compartilhar novamente aqui a tela com vocês. Vou colocar vocês aqui desse lado e vou abrir o meu Astar aqui do outro lado. Novamente pergunto, vocês conseguem ver minha tela? Aqui o Astar aberto. Sim. Beleza. Ok, Gustavo, se não funcionar aí, você pode mandar escrito, mesmo que eu vou acompanhando aqui no chat, e na outra tela aqui eu vou vendo o exercício. Então, deixa eu trazer aqui o exercício para a tela de novo. Então, nós temos duas situações. O primeiro, que é essa tela que exibe para mim o preenchimento por um funcionário, né, da livraria, e do outro lado, o preenchimento que é feito pelo gerente. Como que funciona isso aqui? Então, vamos fazer primeiro o diagrama aqui do lado do funcionário, que aí depois vocês podem fazer o lado do gerente. Como que fica isso aqui? Deixa eu arrastar aqui para o lado para ficar melhor para eu ver. Primeiro, quando vocês criaram um projeto, vocês vieram aqui em New, né? E como vocês tinham criado, como vocês haviam criado um projeto, então tudo que vocês vão fazendo fica aqui nessa tela lateral, né? Nisso aqui, o que vocês tinham? Primeiro, foi feito o diagrama de caso de uso, né? Então, no diagrama de caso de uso, deixa eu só ver aqui como que está no diagrama. Eu vou fazer esse diagrama aqui só para ficar igual ao de vocês, tá? Para ficar igual ao que está sendo mostrado aqui no exemplo. Então, primeiro ele tem o quê? Eu tenho aqui um gerente. Esse gerente, ele pode avaliar livro. E ele pode também emitir relatório de avaliação do livro. Livro. Vou fazer isso aqui só para eu ter depois o stickman aqui para poder colocar lá no outro diagrama, tá? Então, depois dali, deixa eu ver, o mais importante para a gente agora aqui é o funcionário, né? O funcionário pode fazer o quê? Ele tem acesso a cadastrar loja, cadastrar livro. O cadastro do livro é a parte em que a gente vai fazer agora lá, né? Então eu vou parar esse diagrama por aqui para a gente poder seguir para a próxima etapa. Agora que eu já tenho o meu stickman aqui do funcionário, o segundo passo que a gente fez nas outras aulas, né, foi criar um diagrama de... Cadê ele aqui? Diagrama de classes. Então, quais são as classes que eu tenho? Eu tenho o livro e seus atributos e métodos, né? Tem uma classe para o autor, uma classe para editora, uma classe para pedido, tenho também a classe do cliente, uma classe loja filial, uma classe estoque. Isso aqui tudo a gente já tem lá no exercício, né? Aqui embaixo, livro com CD. Então, eu não vou fazer a ligação aqui porque a gente já tem o diagrama feito lá na nossa folha lá do exercício. Então, vou seguir a partir daqui. Nesse ponto, nós criamos agora um diagrama de sequência. Então, tem o diagrama de sequência. Qual que é o primeiro passo a fazer aqui no diagrama? Deixa eu crescer um pouco mais aqui. Vamos lá. Então, assim, o primeiro passo, então, foi a gente fazer a criação do funcionário, já que vamos fazer aqui no exercício, deixa eu voltar para o exercício aqui, já que eu vou fazer o preenchimento pelo funcionário, então vou pegar aqui o funcionário, vou arrastar para dentro do diagrama. Então está aqui o funcionário, tenho aqui a linha de vida, né, desse objeto, né, do funcionário dentro do diagrama, e a partir de agora eu vou ver quais são todas aquelas que eu tenho ali. Deixa eu trazer essa outra para o lado aqui. Beleza, então, tendo aqui agora o funcionário, eu preciso trazer a minha primeira fronteira. Quando a gente vai fazer esse negócio de colocar agora aqui as fronteiras, as controladoras e as visões,
a gente tem que pensar o quê? Como que funciona a conversa entre o ator, a controladora e a fronteira. Então, eu ilustrei isso aqui de uma outra forma. O que acontece? Então, eu tenho aqui o ator. Esse ator é o que eu coloquei aqui atrás, certo? Então, a partir dali, o que acontece? O meu ator, ele vai solicitar algo para a fronteira. Essa fronteira é a minha primeira classe. O que é a fronteira? Ela é nada mais do que a tela do computador. É aquilo que está sendo mostrado para a pessoa que está vendo ali, que está de frente para o computador. Então, toda vez que eu clico em alguma coisa, eu estou clicando, eu estou acionando o método da minha fronteira. Ficou claro isso? Podem mandar no chat aí, sim, não, explica de novo, que a gente vai repetindo conforme for falando. Depois disso aqui, a fronteira, ela pede para a controladora executar uma tarefa. Então, a controladora, ela tem o papel, aqui, nesse caso, né? Ela é a correspondente. O que ela faz? Ela leva a informação para onde essa informação precisa chegar. Então, tá, o ator clicou para abrir uma tela. Então, ele abriu aqui essa primeira telinha, startou o método abrir. A partir daqui, vamos supor que ele pediu um dado, ele pediu para consultar um livro. Então, o ator pediu para a fronteira passa o recado para a controladora e a controladora vai lá no livro consultar. Tipo, olha, eu preciso saber quais são os títulos dos livros que você tem. Então, aqui dentro, a entidade, agora a gente pulou para a linha de baixo, ela pega essa informação que a controladora trouxe para ela, busca os dados, coloca tudo isso dentro de um objeto e devolve para a controladora. A controladora faz o quê? Vai lá na fronteira e exibe na tela esse dado que foi solicitado pelo ator. Então, nessa parte aqui de retorno da informação, a fronteira nunca manda uma mensagem para o ator, porque é a fronteira que mostra o que o ator vai ver. Então, no primeiro método, a gente tem o ator acionando a fronteira. E nos demais, a gente não tem a fronteira mandando nada para o ator. Então tá. Seguindo. Cadê o mouse? Tá ali? Perdi o mouse. Seguindo aqui, como que a gente estava fazendo? Agora que eu tenho um funcionário, eu posso saber o que eu preciso. Qual que é a primeira tela? Vai ser a minha fronteira livre. Então, eu posso criar uma classe, ou eu posso também puxar aqui, ó. Se eu tivesse o meu diagrama de VCP feito aqui, eu ia ter todas as minhas VCPs aqui, né, ó, listadas ao lado. Como eu não tenho, eu vou criar uma classe aqui, tá? Vou clicar ali, vou vir aqui em Boundary e vou criar. Quem é essa fronteira? É a minha fronteira livro. É a minha fronteira livro. Certo, então tá aqui, minha fronteira livro, tem aqui também o tempo de vida dela. Então a primeira coisa que eu sei é que o usuário ele pode mandar mensagem para a fronteira. Tranquilo, se eu tenho a fronteira livre, logo eu preciso de uma controladora também para que eu possa chegar lá depois na minha classe de entidade. Então, eu vou criar uma controladora. Eu vou chamar de controle para ficar mais curto o nome. Controle livro. Certo, então, tenho funcionário, ator, a primeira classe que é a fronteira, que é a tela do computador, e depois uma controladora. Agora, o que eu posso fazer? Eu já tenho lá do meu diagrama de classes a minha classe livro, né, criada. Então, eu posso clicar nela aqui, arrastar e soltar ela aqui. Como ela vem em notação diferente, e eu quero que ela fique também com esse desenho e não com quadrado, eu posso clicar sobre ela e definir o ícone. Só como ele não trouxe aqui para a gente o ícone, o que eu posso fazer? Deixa eu só voltar aqui na minha classe livro e vou colocar o estereótipo dela. Cadê livro? Tá aqui. No de vocês já vai estar, porque vocês já fizeram isso na VCP. Então não vai precisar fazer esse passo aqui, que ela é uma entidade. Isso. Ó, como ela é uma entidade, quando eu clico com o botão direito, eu posso mudar aqui para a notação do ícone, né? Icon Notation. Cliquei, ele entra nesse desenho. Então tá, ó. O desenho da fronteira é representado por essa bolinha com esse traço aqui, né? Esse T deitado do lado. A controladora é essa setinha que representa, né, uma informação indo e voltando, um círculo, né? E aqui a classe de entidade é um objeto fixo, né? Ó, tem uma base aqui, ele está preso
ao solo. Então temos esses 3 desenhos. Se vocês quiserem, pode deixar também diretamente só pela outra classe. Então vocês podem tirar aqui o icon notation e deixar o quadradinho. Mas se colocar o quadrado em uma, claro, coloque em todos para criar um padrão. Se não, deixa o ícone mesmo em todas. Então vamos lá. Primeiro passo, volta aqui no PDF. O que acontece? Então, tudo aquilo que é visível é a controladora exibindo para o ator. Então, se eu tenho aqui todos esses dados, ISBN, título e sinopse sinopse do funcionário, o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que a fronteira pedindo dados para o meu usuário. Então, vamos lá. Para chegar naquela tela, o funcionário precisa mandar uma mensagem para a minha fronteira. Que método é esse? Abrir. Então, o funcionário pediu para a fronteira, olha, abre a tela para mim. Ela foi lá, abriu a tela. O que ela trouxe? Tudo isso aqui. Então, a própria controladora, o que ela vai fazer? Ela vai pedir para que o funcionário peça alguns dados. Então, solicita dados. Lembrem sempre de começar os métodos com letra minúscula, né? Porque letra maiúscula é o nome da classe. Então, primeira ação, marcado pelo número 1, abrir. Depois, segunda ação, já deixei aqui para o número 2. A controladora solicita dados para o usuário. O que é esse solicita dados que a gente falou agora há pouco? É isso aqui. É a tela. Abriu a tela, então ela pediu esses dados aqui. Você vê que aqui já são campos de forma diferente, né? Então, isso aqui a gente pode apresentar de uma outra forma. Então, como aqui só tem entrada de texto, eu vou representar esses 3 como dados. Aí vocês fazem a pergunta, mas eu podia colocar uma chamada de método para cada um desses? Podia? Pode. Eu aqui coloquei para deixar de uma forma mais curta, então eu posso colocar solicita dados, mas se você quiser, por exemplo, solicita SBN, e aí depois colocar o ator aqui informa SBN, tranquilamente, tá? Fica aí ao critério de cada um. Então eu vou deixar assim para ficar um pouco menor o diagrama, para não ficar tão extenso. Isso aqui depois daria trabalho na hora de fazer a impressão. Então tá, solicita dados, solicitou, o que o ator vai fazer? Ele vai informar dados. Informou aqui os dados para a fronteira. Então, terceira ação. A partir daí, vamos considerar que tudo funciona. Utilizem sempre esse pensamento para a primeira vez que cria o diagrama. Tudo funciona e funciona na mais perfeita ordem. Então tá, pediu os dados, ele informou os dados. O que ela tem que fazer? Para que ela consiga... Volta o PDF. Tá. Para que ele consiga aqui, então, agora, exibir esses dados para mim, eu saber se ele vai dar continuidade ou não, vocês veem que ele vai pedir para a pessoa digitar aqui, informar se tem um CD ou não, e depois ele vai exibir uma lista, né? A gente viu por essa setinha aqui, que é aqueles menu drop-down, né? Que a gente clica e ele desce a lista para você selecionar, que é o ator e a editora. Então, o que eu posso fazer aqui? Como ele faz com isso aqui, vai ser informado. Isso aqui é algo que vai ser mostrado assim que preenche em cima. Eu tenho que fazer agora a minha fronteira, ir lá na minha controladora e falar assim, ó, busca quem? Autor. Autor. Então tá. A fronteira pediu para a controladora, olha, vai lá na livro lá e busca os autores que você vem para esses dados que ele informou aqui. O que a controladora faz nesse momento? Repassa a informação para a minha classe livro. Então, busca autor. Como eu pedi para que ele busque um determinado tipo de dado, o que ela faz? Ela tem que responder, não é? Então, vou adicionar aqui, ó, pelo ícone do R aqui, de return, né? Ele vai dar uma resposta. O que ele vai responder? Vou descer um pouquinho mais aqui. Ele vai responder dados. Coloquei aqui no lado, aqui no name, se você mantém ele selecionado aqui, clica aqui do lado no name e coloca os dados. Beleza. Então, pediu o dado. Deixa eu até descer um pouquinho mais. Opa, não. Aqui agora a gente revê nossas habilidades, né, de conseguir movimentar essas linhas aqui sem bagunçar o diagrama inteiro, que todo semestre dá trabalho pra gente. E aí, retornou o dado. Retornou. O que ele tem que fazer agora? Uma vez que ele buscou, ele busca e exibe aqui, né, nessa linha, nesse menu drop-down. Então, aqui, como isso aqui foi um retorno, nessa daqui eu não vou trazer como retorno, mas vou trazer sim como uma mensagem. Então, clico aqui em mensagem e mando para cá. O que ele vai
fazer lista autores. Desculpa. Lista autores, certinho? Até aqui, alguma dúvida? Mandem no chat aí, eu respondo sim, não. Se quiserem perguntar, já podem fazer uma pergunta sobre esse passo aqui para a gente ir para o próximo passo. Pessoal, vocês estão aí ainda? Tô aqui, professor, mas tudo tranquilo. Opa, achei que eu estava sozinho já. Falei, o pessoal já dormiu enquanto eu estou falando. Vamos ver, o Lucas perguntou: essa parte da entidade está representando uma tabela no banco que guarda essas informações? Sim. Lembra que a gente falou, quando nós criamos os objetos lá no diagrama de classe? A gente falou assim, ó, esse objeto, ele serve para quê? Ele pega as informações que estão na tela e ele que faz o salvamento desses dados no banco, né, a persistência, ele manda para o banco e quando a gente precisa puxar uma informação do banco de dados, é esse mesmo objeto que vai lá no banco, puxa e traz para mim. Então, o que acontece aqui? Ó? Você tem a pessoa que está usando o computador, você tem aqui a informação que está na tela, você tem aqui na controladora, né, uma classe que vai fazer esse trâmite esse fluxo de informação para lá e para cá, é quem passa o recado, e aqui a classe é quem consulta o banco de dados, tanto para salvar uma informação nova, quanto para trazer uma informação nova de volta. A partir daqui, agora o próximo passo é a gente pedir para que o autor selecione, né, esse... Como é que fala? Que o ator não, que o ator selecione o autor. Palavras muito próximas, né? Dá até confusão na hora de falar. Então, voltando aqui, ele informou aqui, trouxe as opções, aí o autor vai clicar aqui nessa setinha, vai aparecer a lista e ele faz o quê? Ele seleciona um autor. Então, nesse próximo passo, deixa eu crescer aqui. Legal quando a gente cresce um, ele já cresce os outros, ó. Tá. Beleza. Então, a partir daqui agora, o ator precisa fazer o quê? Selecionar. Opa, ele jogou ali para cima, deixa eu só remover. Afastar às vezes buga. Voltou. Então agora, o meu ator, ele vai fazer o quê? Seleciona autor. Então ele escolheu lá naquela lista um autor. Então ele clicou aqui, selecionou a pessoa que ele queria. Por enquanto, vamos ignorar esses botões de mais, né? Como eu falei, na primeira passada do diagrama, quando você cria uma informação, estando tudo plenamente correto, uma informação só de cada. Depois a gente fala sobre ele adicionar mais autores aqui. Tranquilo? Vamos seguir então. O que ele fez? Exibiu. Opa. Tá. Ele listou aqui os autores, ele selecionou um autor. Assim que ele seleciona, o que ele faz? Continua mostrando na tela qual foi o que ele selecionou, né? Então, exibe autor. Certo? Observando isso no diagrama, vamos lá de novo. Ele buscou as informações e colocou todas aqui. O ator clicou e selecionou um. Na hora que ele seleciona esse autor, ele troca aqui, né, essa informação selecionada autor pelo nome do autor que ele selecionou, que o funcionário selecionou. Então, colocou lá, ele selecionou, ficou esse dado sendo mostrado na tela. A partir daí, o que ele vai fazer? Ele tem que buscar quais são as editoras para poder o funcionário também selecionar. Então, o mesmo processo, ele vai ter que ir lá no banco para buscar. Então, a partir daqui, como ele exibe direto, exibiu daqui, eu preciso pedir para que a fronteira mande para a minha controladora, para a controladora mandar para a entidade de novo? Nesse caso, não preciso. Por quê? É uma tarefa automática. Sempre que for selecionado toda vez que selecionar um autor, eu já preciso que ele vá lá fazer a busca da editora. Então, ó, veja que a gente ainda não tem editora aqui em cima. O que a gente faz? Puxa a editora daqui, ó. Mais uma classe vai entrar no nosso diagrama. Editora. Como ela está sem estereótipo, vou voltar aqui no diagrama de classe e vou colocar aqui na... Opa, acabou entrando um método. Vou colocar o estereótipo dela aqui,
que ela é uma classe de entidade, senão eu não consigo deixar aquela anotação lá. Vamos voltar para o modo ícone. Editora. Então eu preciso agora consultar essa editora. O que eu faço? Eu preciso mandar a fronteira para cá? Não, né? A gente acabou de falar sobre isso. Então, seleciono aqui, a controladora automaticamente já dispara uma busca lá na editora. Então, repare que ele não está consultando aqui na minha classe de entidade livro, né? A gente vê que aqui em cima ele traz os nomes para a gente não esquecer quem é quem em cada linha. Então, a controladora do livro já vai direto lá na editora. O que ele vai fazer? Buscar editoras. Ele busca as editoras e, claro, devolve a informação, né? Ele dá um return lá no final do método, ele tem uma resposta. O que ele responde? Dados. Poderia colocar aqui quais são os dados que ele volta, todos os dados? Poderia, mas por enquanto, para a gente aprender a fazer o diagrama, vamos manter apenas dados. Assim como de dentro de cada método. Eu poderia colocar aqui dentro de cada método... Poderia colocar aqui nesses parênteses de cada método todo o parâmetro que está sendo enviado? Poderia, mas nesse caso, vamos primeiro entender o diagrama. Futuramente a gente faz isso, tá? Então, buscou as editoras, retornou. Aqui eu tenho um objeto contendo essas informações que precisam ser mostradas na tela. Então, a controladora faz o quê? Exibe lá na tela. Então, lista editoras. Editoras. Lista as editoras na tela para o usuário. A partir daí, o que o usuário vai fazer? Quando ele vê que tem uma lista aqui carregada, ele vai clicar e vai selecionar. Muito semelhante ao que a gente fez aqui em cima, né? Ele selecionou o autor, exibiu, agora tem as editoras na tela, o ator... Opa, automensagem não. O que ele vai fazer aqui? Seleciona editora. Como ele vai selecionar uma só, deixei no singular o nome do método. Então tá, selecionando a editora. Agora, ele tem uma opção. Tem aqui, ele pode ter pulado essa parte do CD? Pode, né? Vamos supor que ele passou aqui direto, preencheu os dados, colocou essa informação aqui e fechou por aqui. Só que, quando ele coloca essas informações, o que ele precisa fazer? Ele tem que solicitar um preço para compra, né? Então, já que nós fizemos essa primeira parte aqui, ele precisa agora saber qual que é o preço da compra. Ele precisa também ver se vai ter alguma taxa de acréscimo para poder o sistema mostrar para ele e ele escolher essa opção de salvar. Voltando aqui, chegamos nessa parte aqui agora. Deixa eu crescer um pouquinho mais o diagrama. Feito. Então vamos lá. Paramos aqui no lista editora, seleciona a editora. Tá. Faltou o exibe editora, né? Porque ele vai mostrar na tela também. Exibe editora. Agora está correto. Nesse passo aqui. Reparem que a ordem da chamada dos métodos, ele segue uma linha, né? Então, ó, 1, cheguei aqui 2, quando eu cheguei no 3, fiz o quarto passo. Como esse daqui é um método que vem depois desse, ó, 4, ele segue aqui, 4.1. Como esse aqui é um retorno daquele dali, ele pegou 4.2 e disparou a quinta ação aqui no usuário. Descer um pouquinho aqui. Isso aqui fica muito colado depois, não dá para enxergar. Beleza. Agora ficou bom. Então vamos para a segunda parte. Preencheu aqui, agora o gerente tem que informar os preços, o preço da compra, a taxa de acréscimo, saber o valor total e ver se ele vai salvar ou se ele vai cancelar. Então, o que ele vai fazer? Nesse momento agora, a controladora vai mandar outra mensagem para ela mesma, solicitando o quê? O preço da compra. Então, solicita preço, sem cedilha, solicita preço da compra. Então, deixa eu voltar ao PDF. É um input aqui, né, para a pessoa digitar. Então, solicitou
o preço da compra. A partir daqui, agora, quem vai fazer é o gerente. Mas, nesse caso, como eu estou descrevendo aqui as ações do funcionário, eu posso deixar isso acontecendo aqui, tá? Porque é uma tela, porém, ela vai ter mais níveis de privilégio de usuário. Eu comentei sobre isso agora há pouco, lá no grupo do WhatsApp, quando o Anderson perguntou sobre isso. Eu falei, ó, neste momento a gente não vai tratar quais funcionalidades cada ator, cada usuário do sistema tem. Vamos tratar apenas como a funcionalidade. Qual que é a funcionalidade nesse caso aqui? É cadastrar o livro, informar o preço e identificar se vai salvar ou se vai cancelar. Certo? Tranquilo. Solicita o preço da compra. Solicitou, o que esse meu autor vai fazer? Ele vai informar. Então, informa preço compra. Uma vez que ele informa o preço da compra, o sistema tem o que? Ele solicita a taxa, que é o próximo campo, né? O taxa de acréscimo. Então, ele manda uma mensagem aqui solicitando a taxa. Então, solicita taxa. Solicita. O ator informa taxa. A partir do momento em que ele informa a taxa, o que o sistema faz aqui embaixo? Ele exibe o preço. Então, coloquei o preço, coloquei a taxa, o sistema já mostra aqui de modo automático esse preço. Então, a minha fronteira faz o quê? Ela vem na controladora do livro e pede para que seja feito o cálculo do preço. Então, calcula preço. Ela calcula o preço e devolve isso para a tela. Ele vai mandar como retorno. Nesse caso, aí cabem duas interpretações diferentes. Se eu mandar como retorno, eu tenho que ter um método dentro da minha fronteira para receber esse retorno e transformar ele em informação visível. Ou eu posso simplesmente pedir para que a minha controladora já exiba direto lá na tela esse preço. Então, exibe preço. Quem colocou para ela mandar um retorno para cá e um outro método para exibir está correto. E quem colocou dessa forma também, já exibindo direto, também está correto. São duas formas que você pode optar por fazer. Novamente cresceu o diagrama, ele está começando a ficar longo. Então, ele exibe o preço. A partir dali, a pessoa tem uma opção. Vamos dizer que, como ela colocou todas as informações corretas, o que ela vai fazer? Ela vai clicar no salvar e pronto. Né? Vamos supor que de primeira ela já clicou no salvar. Então, o ator informou salvar. A partir dali, a tela pode, vamos supor que, claro, nunca que a gente vai deixar simplesmente clicar no botão salvar e pronto, direto já vai lá o sistema salva. Se a pessoa clicou no salvar, o que o sistema tem que fazer? Ele tem que perguntar para a pessoa primeiro se ela deseja realmente que isso seja salvo, né? Sempre tem sempre que ter uma segunda confirmação para evitar que a pessoa tenha preenchido um dado errado. E na hora que ela clicou aqui, o sistema perguntou, deseja realmente salvar? Aí nesse momento a pessoa tem uma segunda chance, vai que ela clicou sem querer e acabou salvando, sem, por exemplo, aqui ter informado o CD, que foi o que a gente não falou. Então tá, clicou no salvar, a minha fronteira ela vai o quê? Solicitar confirmação, então solicita confirmação. Lembra que eu falei para vocês isso lá na VCP? De sempre criar um método para solicitação de confirmação? A partir daqui, o autor vai e confirma. Então, confirma. Confirmou aqui, agora eu tenho que criar isso aqui. Então, a fronteira vai lá, fala para a minha controladora, olha, agora que você tem todos os dados, cria o livro. Criou o livro, agora a gente vai precisar de mais uma entidade aqui, né? Porque uma vez que eu já tenho essa minha controladora, tá, ó, passou um errinho aqui que ninguém viu. Eu chamei essa classe aqui de livro, não é livro, né? Se a gente buscou aqui o nome do autor, como que a gente está na classe livro? É autor essa daqui. Deixa eu só voltar aqui. Vou ter que adicionar um estereótipo na mão agora.
Pode trocar o estereótipo dela aqui. A gente tirar aquele rim que fez do começo ali. Controladora. Beleza. Então, como é que a gente estava buscando o nome do autor dentro da classe livro? Não pode, né? Então tá. Agora sim, vamos trazer a entidade livro para cá. Então, tá ficando bonito, né? Então agora a gente agora tem duas classes de entidade. Já tínhamos. Opa! Aqui não é controladora, não, gente. Propriedade. Entidade. Tá, agora sim. Então já consultamos dados dos autores, consultamos da editora e agora nós vamos criar um novo livro. Reparem que ele está aqui começando junto com todo mundo. Então, nesse momento em que eu vou salvar um dado no banco, o que acontece? A minha controladora aqui do livro, ela vai fazer o quê? Eu vou clicar aqui ó, nesse C, lembra que a gente usou aqui o R do retorno? Tem aqui o D de finalizar o diagrama, né, de destroy, e tem também o C de create. Então, a minha controladora, ela vai criar aqui o meu livro. Então, neste momento aqui, o livro começa a fazer parte deste diagrama. Então, vou até chamar de livro, porque é uma classe que está sendo instanciada agora. O que acontece? Ó? Reparem que a seta agora é tracejada e ela começa a existir a partir daqui, desse ponto da linha de vida das outras classes. Ó. Então, lá em cima, nós temos aqueles que já estavam sendo utilizados, né? Todos chegaram junto com o começo do diagrama, e a partir desse instante aqui, o livro foi criado. Ele traz até o estereótipo create aqui em cima. Então, a partir daqui, o meu livro agora começa a existir dentro do meu diagrama. O que acontece? Já que eu criei o livro, eu preciso ter uma resposta se isso foi criado ou não. Então, ele manda true. Devolveu para a controladora um informe de que foi criado. Se eu criei, esse livro já vai existir no meu banco de dados? Não, né? Eu só criei o objeto, ainda não pedi para salvar. Então, foi lá, devolveu deu um retorno aqui e falou, ó, tá tudo beleza, pode seguir com o salvamento do banco. No banco, né? Então, a controladora vai lá de novo no livro e fala, agora sim, já que tá tudo certo, pode salvar. Vou chamar de salvar banco, para não confundir depois. Salvar banco. Salvou esse dado no banco, claro, como salvou, eu preciso saber se tudo ocorreu de forma certa, né? Coloco outro retorno, que foi lá, salvou, devolve dizendo se deu certo ou não salvar. Como a gente está pensando que tudo é 1001 maravilhas, então, true. Salvou. Feito isso aqui, está salvo o meu objeto livro no banco. Até esse ponto, vocês têm alguma dúvida? Senão a gente já passa para o próximo ponto, que ainda tem o CD, aquele caso do CD para a gente tratar. Alguma dúvida? Podem mandar aqui, sim, não, só para eu saber. Enquanto isso, eu tomo uma água. Vamos lá, gente. Se não tem dúvida, pode escrever não ali no chat. Ou se quiser responder, pode abrir o microfone e responder não, professor. Não tenho dúvida agora. Eu sei que a maior parte das dúvidas vão surgir quando vocês colocarem a mão no trabalho e começar a fazer, né? É a partir daí que complica, quando começa a vir as dúvidas na cabeça. Por enquanto, posso seguir? Lucas perguntou, como sabe que esse funcionário é um gerente? Lembra que eu comentei com vocês aqui? Nesse ponto aqui, nesse diagrama, nós vamos tratar como o funcionário tendo todo o acesso ao sistema. Aqui o problema traz para a gente um funcionário acessando essa primeira parte e um gerente acessando a outra. Como nesse primeiro momento nós não estamos definindo níveis de acesso de usuário, a gente pode colocar que um ator faz todo esse processo. Depois nós vamos ter um outro diagrama, que aí sim, mais para frente vocês vão ver, que aí sim ele vai dizer, ó, naquele diagrama lá, tal pessoa faz até tal passo e tal pessoa faz o outro passo. Então nesse aqui nós vamos mostrar apenas a funcionalidade. Qual que é a funcionalidade? Cadastrar essas informações aqui, preencher com os dados da compra e depois exibir na tela. Tranquilo? É por causa que eu coloquei o nome funcionário aqui.
Se ficar mais fácil para vocês, vocês podem até colocar usuário. Que aí vocês não ficam presos na funcionalidade, na funcionalidade de apenas... Funcionalidade não, né? Vocês não ficam presos nos privilégios de acesso de um determinado usuário do sistema. Aí assim fica mais... como é que fala? Mais legível, né? Não vai causar confusão. Então, se vocês quiserem deixar assim no de vocês, usuário, tranquilo, pode deixar. Só cuidado quando você altera o nome aqui, tudo que está para trás vai ser alterado. Então, por exemplo, aqui ele está funcionário, mas no de vocês, quando vocês clicarem para alterar os métodos lá na VCP, por exemplo, ele vai trocar esse nome lá também. Mais alguma dúvida? Gente, responde aí um não no chat, só para eu saber. Se tem dúvida, manda dúvida. Se não, responde não. Se quiser abrir o microfone para perguntar, pode. Então, se mandar alguma dúvida, eu interrompo e respondo. Vamos lá, então. Fizemos até aqui, a pessoa salvou e está tudo certo. Agora, ele tem que exibir esses dados todos na tela para que o meu usuário veja tudo aquilo que foi feito, né? Então, depois que terminou isso aqui, a controladora manda lá para minha fronteira o quê? Uma mensagem exibindo que tudo foi feito. Então, exibe sucesso. Vamos dizer que essa nossa classe exibe sucesso, essa nossa mensagem, esse nosso método exibe sucesso, é isso aqui, ó, mostrar na tela o que foi feito. Então, salvou com sucesso, limpou o formulário, mostrou tudo isso aqui. Uma pergunta do Lucas. Esse create é só para representar uma instanciação mesmo? Sim. Toda vez que você tem um objeto sendo salvo dentro do banco, ele vai utilizar esse método create e a partir desse momento aqui, ele começa a exibir. Tanto que vocês veem que antes disso aqui, ó, no começo do diagrama, ninguém falou em consultar diretamente o livro, né? Nós buscamos autores lá no banco de dados, onde tem uma tabela que tem o nome de todos os autores. Nós fomos lá na editora e buscamos os dados da editora e até então a gente não consultou nenhum livro. Então, por isso, ele não existia. A partir do momento em que eu criei esse objeto, ele foi salvo no banco. A partir daqui, agora ele existe e eu posso consultar ele. Então, ele serve mesmo aqui só para instanciação. Ele representa a instanciação, né? Melhor dizendo, o create. Fora isso aqui, a gente não vai ter esse estereótipo em nenhum outro. Aqui em cima, todos eles passam só as mensagens, né? Só os métodos. Então, agora, já que eu criei, tá tudo certo, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente encerrar o meu diagrama. Então, clico aqui no Destroy. É como se o meu funcionário, o meu usuário, foi lá na fronteira e fez o quê? Mandou fechar tudo. Então, fechar. Semelhante ao vir aqui e clicar no X. Né? Ó, cliquei no X, eu fecho todo o meu diagrama. Aí, isso aqui foi ele preenchendo tudo isso, ignorando aquele ponto de que um livro pode carregar um CD, né? Ele pode ter um CD com o livro. Antigamente tinha isso, né? Hoje em dia, raramente. Acredito que muitos de vocês não devem nem ter pego emprestado um livro na biblioteca e esse livro vir junto com um CD para vocês verem ou ouvirem esse livro em CD. Hoje em dia a gente tem podcasts, né? A gente tem diferentes tipos de coisas. Mas, já que o exemplo fala de CD, vamos para o CD. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou descer essa seta para cá. Hora da gente testar as habilidades de arrastar essas setas. Vou descer bastante para dar espaço. Certo, então, depois que salvou no banco, a pessoa pode querer indicar que tem um CD. Então tá. O que acontece? Eu vou precisar agora de uma mensagem. Deixa eu voltar aqui no diagrama, ou no problema. Ó, selecionar sistema operacional. Então a pessoa vai clicar aqui e vai selecionar lá do sistema operacional que ela colocou uma mídia de CD. Então, ou seja, eu estou inserindo um CD novo para esse livro que eu acabei de criar. Então, se eu estou criando um livro novo, o que eu vou fazer? Eu preciso ter também essa classe de entidade do CD. Cadê minha classe livro com CD? Aqui, ó.
livro com CD. Vou clicar, segurar, arrastar, solta aqui. Então ela foi lá para cima, o que nós precisamos fazer? A controladora aqui, nesse momento, ela vai instanciar um livro com CD. Então vou no Create novamente, vou pegar aqui da minha controle livro e vou criar esse livro com CD a partir daqui. Qual que vai ser o nome? Livro com CD. Beleza, criei. Vou arrumar aqui o estereótipo, né? Claro, no meu diagrama de classes ele está sem estereótipo, só para ficar todo mundo igual. Vou colocar o estereótipo dele aqui para entidade. Vou mudar a anotação para ícone, como já fizemos lá em cima. Então, criei, ele vai ter que retornar e falar, ó, foi criado. Então, true. Criou com sucesso. Agora a controladora mesmo já pede para salvar no banco, porque a pessoa informou o dado. Então, salvar, que a pessoa só selecionou, né? Então, no momento que ela selecionou, criou, mostrou que foi salvo. A partir dali, bom, mostrou que foi criado. Aqui a gente pede para salvar isso no banco de dados e ele retorna dizendo que foi salvo. Ele retornou aqui para mim. Isso aqui acontece se o usuário informar que há um CD no livro ou não. Então, o que eu faço? Se eu tenho um fluxo aqui de dados que pode ser optativo, ele pode ou não fazer, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou selecionar esse trecho todo para criar esse campo em volta. Deixa eu jogar o guard aqui para frente. Aqui onde tem Alt, eu vou trocar para OPT, que é uma opção do usuário, né? E aqui no guard eu vim aqui, ó, em operando guard se livro com CD. Então tá. Se o livro tiver CD, ele vai executar esse pedaço. Se não, ele sai daqui e segue com a execução do programa normalmente. Terminou ali, deixa eu ver. Deixa eu trazer o exemplo de sucesso para cá. Devolver cada um para o seu lugar aqui. Então, ó, deixa eu tirar um pouco do zoom. Fica ruim para ver se deixar desse jeito aqui? Mandei no chat um sim ou não. Porque se ficar ruim desse jeito para ver aqui, eu volto no zoom. Tá normal? Beleza. Então vamos seguir. Então, criei aqui essa minha primeira verificação. Então, se tem CD, ele entra aqui e faz isso aqui. Se não tem, tranquilo. Daqui do método 22, ele já pula para o 25, mostra na tela e a pessoa vai lá e fecha a tela normalmente. Agora, a gente começa a tentar entender outras situações que também podem acontecer ou não. Qual que é ela? Então, vamos subir. Por exemplo, aqui, vamos supor que nessa funcionalidade aqui, o sistema chame uma outra. Vamos supor, a pessoa fez o quê? Pediu para abrir a tela, solicitou os dados, ele informou o dado, buscou o autor, trouxe aqui a lista na tela, trouxe a lista de autores na tela. Se esse autor não existe, o que acontece? Né? Entra aí agora uma pergunta. O que a gente pode fazer com isso? Então, eu vou descer isso aqui um pouquinho. Cuidado para não fazer um método passar muito da distância e acabar indo para a linha errada. Por exemplo, o 7 está antes do 8. Apertar um pouco mais esse para caber a informação aqui no meio. Lista autores. Aqui ele vai ter que selecionar, jogar esse selecionar para baixo. Então vamos supor, neste momento aqui que ele buscou, exibiu. Quando ele exibe na tela, ele tem que selecionar o autor. Só que aí entra uma pergunta. Então, vou selecionar aqui porque a gente precisa de um dado. Exibe autor. Vou até parar aqui onde ele seleciona a editora. Tá. O que acontece? Então, eu vou trocar aqui esse texto. Deixa
Vou selecionar o campo. Volta aqui em base. Agora, eu vou utilizar sim um alt, porque é uma alternativa, né? Pode ser que não tenha. Então, vou mudar o operando para autor não listado. Ele está tentando encontrar um autor que não está ali. Se o autor não está listado, aqui, vou colocar uma linha de separação. Ah, tá, desculpa. Clica aqui no mais e ele coloca aquela linha para mim. Deixa eu só tirar esse negócio aqui que eu marquei. Ele vai ficar... Tá. Para adicionar essa linha aqui, eu cliquei aqui, selecionei. Cadê? Selecionei aqui e vim aqui embaixo e dei um mais. Ó. Aí ele adiciona essa linha. Então, essa linha vai separar o se do else, né? O if do else. Então, tá. Tudo que tiver na linha de cima vai ser o if. Tudo que tiver na linha de baixo vai ser um else. Dá mais um Ctrl. Eu vou reduzir o tamanho, porque senão ele vai empurrar o que eu já fiz ali para cima. E não é isso que a gente quer, né? Vou deixar isso aqui nesse trecho. Vou clicar e vou adicionar. Agora sim, ó. Senão ele ia acabar atrapalhando tudo ali. Gente, mas esse negócio é um saco para mexer. Ele vai empurrar todo mundo? Não. Aqui até a seleção da editora, né? Então tá, agora sim. Vocês estão vendo na hora de fazer o trabalho com pressa? Como que fica para mover essas linhas aqui para lá e para cá. Então aqui é se autor não listado. E desse outro aqui é... Vou até colocar else direto, porque se não é uma condição, é outra. Então, se não tiver listado, tem que fazer uma ação aqui. Se tiver listado, ele seleciona e segue até aqui a editora. Então tá, eu não tenho listado. O que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar aqui, então, uma referência que vai me mandar para um outro diagrama. Então, quando eu coloco esse campo aqui, tá vendo? Ele vem com ref de referência. Então, por exemplo, eu tenho um outro diagrama desse aqui que serve só para mostrar como que faz para cadastrar um autor. Então, vou chamar aqui, ó, cadastra autor. Então, não vou representar isso dentro desse diagrama que eu estou fazendo. Tá? Esse diagrama aqui, ele serve para mostrar como que eu crio o livro e não como que eu crio o autor. Se o autor não está na lista, direciona a pessoa para o cadastro do autor. Se não, manda aqui. Uma vez cadastrado lá, depois ele pode selecionar a editora, ele pode voltar nesse passo aqui e fazer tudo de novo. Claro, ele não vai poder fazer tudo isso se ele não terminar. Então, vou tirar um pouco mais do zoom aqui ainda e agora começa a ficar bonito o diagrama. Ele informou o autor. Agora, eu vou ter que criar um outro campo, que vai pegar ainda mais. Vou ter que tirar bastante o zoom, porque o diagrama ficou bem grande, né? Vai pegar esse trecho inteiro, ó, até antes do destroy. Né? Porque a pessoa pode sim optar por fechar a qualquer momento. Cuidado para não fazer linha sobrepor outra linha. Então, peguei aqui do começo até lá no final, deixando o destroy para fora. Então, vou subir aqui. Isso aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser um loop, né? Enquanto ele não informar um autor, ele precisa continuar nessa tela, ele vai ficar preso aqui. Então, vou vir aqui, vou colocar um loop, aqui no meu guard, opa, ele me jogou para baixo. Aqui no operando, eu vou colocar o guard, ele vai ficar preso nisso aqui até quando? Até que haja um autor. Então, se... Qual que é a condição de parada, né, desse loop? É quando tem um autor cadastrado. Então, se autor cadastrado. Então, tá, porque se ele não tiver, ele vai ter que ficar preso nisso aqui, ele não vai conseguir finalizar o cadastro. Ele vai ter que voltar lá no autor e clicar para entrar nessa ação aqui, para poder seguir com o cadastro do autor. Idem para quem? Para a editora. Então, posso pegar esse mesmo procedimento que eu fiz aqui e aplicar para a editora. Deixa eu só voltar aqui. Tá, tem um exibir na tela ali. Então, beleza. Fez isso aqui? Ele vai fazer isso para a editora também? Vai fazer a mesma coisa. Então, posso abaixar aqui. Ó, puxa mais.
aqui esse editor mais para baixo. E aqui, então, ele selecionou a editora, exibiu a editora. Aqui na lista, tá? Então, novamente, eu pego aqui, solicita, seleciona a editora, exibe. Deixa eu só observar. Opa. Deixa eu só tirar esse aqui. Lista editora, ele é do lado de fora, ele não é dentro. Porque senão eu não consigo pegar ali o retorno, né? Que é quando ele lista, no momento em que ele vai selecionar a editora. Então, vou trazer mais para baixo aqui, todo mundo. Editora, agora sim, se não tiver a editora que ele quer, vai acontecer tudo aquilo lá. Então, coloco meu guard ali. Qual que é a minha condição? É autor não listado. Então, nesse caso, não é autor, né? Editora não listada. Então, se a editora não tiver, o que ele vai fazer? Ele tem que criar. Deixa eu já colocar aqui a minha condição do else. Adicionei. Vou descer a linha. Arrumar aqui o guard para else. Colocar novamente um cadastro da editora. Então, cadastra. Como eu já tenho um loop aqui fora que verifica para mim se ele tem um autor, eu posso colocar duas condições no meu loop. Então, se autor e editora cadastrados. Plural, né? Cadastrados. Então, consegui aqui só nesse trecho. Então, aqui eu consegui verificar as duas partes, né? Coloquei um loop só para tudo isso e a partir dali ele pode continuar. Então, seleciona, ele só vai exibir, claro, se ele tiver, então, ajustar aqui o tamanho e até aqui, ó. Porque essa ação aqui ainda está dentro do meu else. Posso melhorar? Posso. Como? Prendendo ele apenas nessas duas. Nós falamos que se ele não tiver isso aqui, ele não ia seguir. Então, como ele já vai estar preso ali de uma forma ou de outra, com aquelas duas, eu posso até agora reduzir esse meu tamanho desse meu loop grandão. Posso clicar ali, pegar no cantinho aqui. É difícil enxergar. O tamanho da linha limite, ela está me segurando ali. Deixa eu crescer mais aqui o diagrama. Só para afastar ali de onde eu tenho que clicar, senão ele não ia deixar. Então, clico aqui. Posso reduzir isso aqui, esse loop até os meus dois, as minhas duas verificações. Claro, aí ela vem de novo. Desce a linha aqui um pouquinho, desce a outra linha, desce um pouco mais aqui, essa também. Então, criamos um loop para travar aqui, que ele só vai seguir se tiver a editora e o autor e a editora cadastrada. Então, lá embaixo eu tenho também aqui o CD. Essa parte do CD poderia estar lá em cima? Poderia. Mas como é optativo, tanto faz. Ela está lá em cima quanto ela está aqui embaixo. Finalizou, ele exibe na tela o sucesso, né, que são aqueles dados, e o usuário coloca para fechar o diagrama. Com isso aí, a gente termina aqui esse exercício. Ele podia ser feito de outras formas? Poderia, né? Conforme mesmo nós falamos aqui, que tinham outras formas de representar. Certo? Para não ficar esse negócio esquisito aqui, vamos reduzir esse tamanho. Uma estética melhor, né? Para trazer também
Na impressão, isso aqui dá aquele problema, né? De ficar maior do que a página. Um pouco mais. Deixa eu ver, cheguei no limite. Não, tá bem longe. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Olha lá como ficou o diagrama. Ficou bonito, não ficou? Ficou grandão. Então aqui a gente finaliza esse primeiro exercício, né? O segundo segue a mesma lógica, só que ele ficaria com menos informações. Então por isso que eu optei fazer isso com vocês, porque ele é mais completo. Alguém tem alguma dúvida? Pode escrever, pode falar se quiser. Agora que eu notei que minha câmera, eu fechei que ela não abrir de novo. Alguma dúvida, alguma questão? Alguém não entendeu algum processo, quer que repita alguma parte? Manda um sim ou um não ali no chat, se todo mundo falar que não, beleza? Os botões cancelar também são para fechar? Perguntou o Lucas. Sim. Nesse momento, por que a gente não colocou o botão cancelar aqui no momento? Por quê? Deixa eu ver aqui. Volta. Aquele botão cancelar, você poderia representar ele aqui de diversas formas dentro do diagrama. Como? No exercício, mostra que tem... Meu mouse não quer funcionar. Voltou. Mostra que a partir do momento em que ele faz essa primeira parte aqui, ele pode optar por salvar só esse trecho, ele pode também cancelar só esse trecho, né? Nós pulamos isso aqui e fomos direto para o formulário inteiro. Então, você poderia colocar aqui, depois de criado o livro, um salvar, né? Vindo aqui a fronteira perguntando para o usuário se ele queria salvar, ele informando que sim. Se ele informasse que não, continuava para esse outro passo, e se sim, ele poderia já vir direto aqui. Então, como a gente sabe que a gente sempre coloca lá nos casos de uso, né? O usuário pode fechar a qualquer momento. Então, vamos supor que ele está digitando isso aqui, ele fechou a tela. Fechou a tela, deu um destroy, tudo que está para frente é perdido depois daquele destroy. Então, você pode optar por deixar um destroy só aqui no final, ou sair colocando cancelar, só que, claro, quanto mais cancelar você colocar aqui em cima, mais linhas de option você vai ter. Porque aí você vai ter uma linha que passa aqui, que mantém esse exibir sucesso dentro dela, vai ter uma outra que vem depois, uma outra que vem depois. Quantos botões você tiver cancelar, mais linhas vão ficar passando aqui em cima e vai acabar uma hora poluindo o diagrama. Alguém mais? Pessoal calado. Ninguém quer interagir? Gente, sexta-feira. Cadê a animação? A animação para ficar em casa, porque a gente não pode sair. Beleza, pessoal. Então, se ninguém tem mais dúvidas, eu vou salvar isso aqui, vou mandar lá no Moodle e vocês têm isso aqui para seguir como exemplo, tá? E vou deixar também a gravação lá, porque vocês podem ver e rever, assistir quantas vezes quiserem. Deixa eu ver o que o Lucas falou. Entendi. Só no momento de selecionar o livro, quando é opcional, não precisa pedir para o usuário? Deixa eu ver. Selecionar o livro? Ah, tá, o CD. Na hora de salvar. Isso aqui, ó, a gente já mandou direto, por quê? Porque ele já preencheu. Como ele preencheu os dados, eu já coloquei um salvar direto. Você poderia aqui criar um outro loop, ia ficar um loop grandão, né? Para pegar aqui se ele vai salvar ou não, o loop teria que vir aqui, né? Ó, pegando todo esse trecho aqui até aqui. Aí, se ele optar por salvar, faz esse procedimento. Se não, aí você tem que clicar aqui, adicionar um else. Adicionar um else e colocar aqui, ó, nesse espacinho, o que aconteceria caso ele não salvasse. Né? Se salvar, entra ali. Se não, você teria que ter uma mensagem de cancelamento aqui, por exemplo, ele exibe confirmação de cancelamento e depois ele entra no fechar. Então, esse fechar ele sempre vai estar em último passo e sempre vai estar fora de tudo que acontece. Então, ó, como que ficaria? Vamos fazer aqui isso para vocês verem. Então, aqui seria o else. Aqui seria o confirma. Confirma.
eu teria uma outra mensagem aqui, que a fronteira sozinha, né, já ia pedir para ela mesma. Solicita, sem espaço, confirmação. Então, aqui, antes aqui do salvar, ela também teria que pedir, ia ser nessa altura aqui mais ou menos, né? Opa, errado, não é para lá. Da controladora. Então aqui ele teria solicita salvar. Aí o usuário responde que quer salvar. Confirma. E aí sim, esses outros itens aconteceriam. E muito cuidado com a altura das setas. Então ficaria assim, ó. Solicita salvar. O autor vai ter a opção de selecionar ou não. A partir do momento em que ele confirma, acontece tudo isso aqui. Se ele, no lugar do confirmar, aí não teria que ser confirma, né? Teria que ser, vamos pensar no nome. Por exemplo, responde solicitação, que a gente não sabe se ele vai mandar um sinal verdadeiro ou falso. Então, responde solicitação. Com a resposta dele, aí sim você vai definir se a informação vai ser salva, se confirmado, como a gente colocou aqui no guard, ele vai fazer isso aqui. Se não, ele pede de novo a confirmação de que vai cancelar. O usuário precisa confirmar esse cancelamento. Coloquei em cima da outra, vou ter que crescer o tamanho aqui. Gente, às vezes é difícil clicar quando está fora do zoom. Solicita confirmação. O usuário confirma. E aí sim, ele destrói ali o que foi feito. Então, vocês teriam que dar um Ctrl Z. Ele pegou na altura errada. Ficaria dessa forma. Só que aí, ó, veja, você tem aqui esse quadrado, esse retângulo, né? Para uma confirmação do salvar o livro, depois você poderia ter outra para salvar o CD, e ainda por cima uma outra se você quisesse fazer ele cancelar em qualquer lugar. Por exemplo, aqui ele não quer cadastrar, ele quer desistir. Então teria uma outra ali, teria uma outra aqui. Então alguns passos assim, nesse caso aqui que a gente está fazendo isso só para aprender o diagrama, a gente pode pular, deixa só a informação principal. Esse monte de cancelamento não precisa colocar. Claro, só se for um cancelamento muito útil. Aí vocês podem colocar. Eu não vou colocar errado isso no trabalho de vocês não, porque senão praticamente cada linha dessa aqui teria uma opção de cancelar. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Senão a gente encerra por aqui e eu posto os exemplos lá no Classroom. No Classroom não, no Moodle. Beleza, então, gente. Obrigado aí por vocês terem aparecido. Eu vou salvar tudo isso aqui, vou disponibilizar lá no Moodle. Só vai demorar um pouco, porque tem que esperar o como é que é o nome? O Meet. Tem que esperar o Google Meet fazer a compilação do vídeo e liberar para mim. Isso leva mais ou menos umas 2 ou 3 horas. Então amanhã eu já consigo postar isso aqui lá no Moodle. Tá ok? Obrigado por terem participado. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, manda lá no grupo que a gente já responde, tá ok? Não fiquem guardando dúvida para depois, não. Então é isso, galera. Tchau, tchau. Até depois, a gente se fala mais. Boa noite.